O livro E o Vida e outro, Morte de mais N.J. moço, Gonzaga de ouvia Sá. religiosamente Capítulo tão 11. transcendente Era senhor. feriado As nacional. ferragens do comboio Desci de faziam minha ruído casa de aborrecido. ensurdecer. Uma noite Nada mais povoada de escutei. recordações Chegamos a um amargas. engenho novo. Puseram-me O de trem mau humor, parou, o mais irritado, moço então perguntou, covardemente, olhando os fios desejoso de de fugir transmissão para elétrica. lugares longínquos. Por que será que os Era festa passarinhos nacional. tocam nos Os fios e não poderes são públicos tinham fulminados? resolvido festejar-la Aquele dia a com o ruído de comunicação uma está parada. fechada. Aqui se seguia E uma se não fossem recepção os em graves palácio e um pensamentos que me espetáculo de galo. À assoberbavam noite, naquela no hora, barracão da ter-me-ia guarda rido velha. daquele sábio, Desci para me delir dita na multidão, capacidade para me intelectual embriagar no limitada. espetáculo dos Ao fardões lado, e dos os namorados amarelos, para me continuavam fragmentar balbuciando. com o estrondo das Havia um salvas, unto, fugindo a uma mim alegria, mesmo, um não sei o que de meloso nos aos seus meus olhares que pensamentos e irritou às a minha minhas capacidade angústias. namoradeira. Saltei no campo de Já Santa namorastes? Santa Perguntou Ana, Gonzaga de Sá esgueirei-me por baixinho. entre o povo, Uma entrei no vez, jardim, aos deixando-me 16 a ver os anos. batalhões, Deves namorar, e filho. ingenuamente, Quando te vier a velhice, humildemente, hás de como te se fora arrepender. um garoto. Se não vieres As em tropas tempo, formavam, Vênus é uma deusa esperando a visita vingativa, do dizem. general para desfilar, Qual? então, pelo O namoro é a catete, negação do em amor. continência Não me arrependerei. presidente. E Garanto-te, será uma regimentos, emoção que te vi ficou por batalhões, provar. luzidos Experimente estados já enquanto há maiores, tempo. pesadas carretas, E o trem bandeiras continuava a do correr. Brasil sem Na estação de emoção, nosso sem destino, entusiasmo, saltamos, tendo trocado com meu placidamente olhar tudo companheiro aquilo durante como a se viagem fosse uma vista somente aquelas cinematográfica, escassas palavras. cinematógrafo. Nós Não me vamos subindo a rua provocava devagar por entre patriotismo nem curiosos revolta. exemplares de uns Era pais de família. espetáculo, mais nada. Graves homens de Brilhante, fisionomia por triste, certo, mas curvados pouco ao peso da empolgante, fino vida, e inteligente. sobraçando Junto a mim, alongados embrulhos de dois pão, populares caminhavam ao discutiam, nosso ao lado passar com um as passo forças tardo e formidáveis da econômico, pátria, os seus poupado de recursos velhos de mar bois e de terra. carro. Tinham A estrada almanaque da na vida era cabeça. má, Sabia o areenta, nome dos aqui, oficiais, encharcada a ali marca dos e mais canhões, além, a íngreme tonelagem de dos empedroçada. couraçados. Só a Discutiam com paciência dele, evidente orgulho, só aquela rija satisfeitos, musculatura que se gastava manifestando as gotas, aqui e ali só ela desgosto poderia que fosse levar tão avante o reduzido carro da número mulher de e dos regimentos de filhos, cavalaria, com o e jornal tampouco debaixo do dos braço. os Iam couraçados de ruminando alto grandes mar. combinações de Eu olhei. tostões, com Olhei as suas certeza, botas, com o mesmo olhei seus gasto de chapéus, energia em seguida nervosa que passei um o olhar nos banqueiro, generais qualquer pimpões, empregaria que ao galopavam delinear ao uma lado grande dos dourados especulação aviantes. aladroada sobre os fundos de Oh, duas ou a três sociedade potências. repousa sobre a resignação dos humildes. Extensivamente alinhavam-se em Grande fila verdade, e fui pensei em vendo, mim para mim, à esquerda e à recordando direita, longas lamenais. teorias daqueles curiosos Voltei a exemplares da olhá-los. nossa humanidade. Continuavam a discutir Na minha meninice, nos arredores do acaloradamente. rio, Faziam eu tinha visto o comparações com a força de espetáculo que outros agora a países vizinhos, imaginação e associava a este. passava-lhes pelas Era faces por uma aquela hora irradiação de dourada da orgulho, tarde, quando o mais cortejo cedo nos um era pouco, favorável, mas já as porque montanhas aqueles se homens tinham maltratados pela adelgaçado vida, para pela sofrer a engrenagem carícia social, imaterial cheios de de um céu necessidade, rarefeito. Uma excomungados, longa fila de valeriam carros de tão bois, santamente cheios de entusiasmados verduras, pelas carvão e coisas de uma lenha, sociedade em desfilavam que pela sofriam, estrada. Os porque a carreiros maioria de gritavam de pé, quando em quando. Os porque a bois queriam de pé, mastigavam o vitoriosa, passo, por eles que nada vezes recebiam alongavam a dela, língua, eles que um seriam inclinando-se espezinhados sobre pela outro, mais alta a e pela fim, mais baixa talvez, de das melhor autoridades, dividir o se esforço alguma de vez tração. caíssem na asneira Ó, de ter negócios. a Ali perco solidariedade da algumas carga. relas. Aos Não poucos seria vivenciam os fundamental e óbices e estrutural em chegavam todos ao nós, porto. neles A comendo, praça risonha da esse ilha, espontâneo nem separar sabiam das aqueles nossas animais de dores, sua a força, provável culpa nem do corpo suspeitavam que social em toda que uma cidade vivemos. esperava aquelas úteis ou Poderíamos saborosas viver coisas que sem só a eles, sem sua as leis, sem paciência e as a sua regras que força nos poderiam esmagam. arrastar por Secretos sobre aqueles ditames de caminhos nossa natureza instáveis. não nos A impunham estrada me essa vem em mente, subordinação resignada? arenosa, de solo Quem sabe fugitivo e lá? imóvel, E mas, conforme também guardando dizia Gonzaga de indelevelmente o Sá, trilho que tinha eu, paralelo dos homem de carros, com imaginação os e de leitura, maricás, as que tinha eu de pitangueiras, levar nas bordas desassossego às suas salpicadas de almas, frutas as vermelhas, daquela e pobre de quando em gente, quando, de lhes talvez, comunicar uma o meu árvore de mais desequilíbrio luto, nervoso? um cajueiro, uma Olhei-os ainda uma figueira. vez. Um Toda deles ela, desconfiou ao e sorriu passarem ao os outro. carros envolvida na Desviei o poeira que o olhar, sol, no alvejando-o poente, por saúde, uma rua em avermelhava e frente. dava Vista por faiscações de mim ouro. toda a extensão Aqueles grassa, galmo homens aberto, pacientes e alma tardos que eu aberta via na naquele formatura. ambiente de vila eram o Olhando-a, esteio, pois a me base, recordar a que, grossa pedra ainda há dias, alicerçal da naquele longo sociedade. sulco que se Operários e abria pequenos pelo eixo burgueses, fora, eram eles que homens formavam sujos a trama da cavavam, nossa vida e que social, fizesse o sol mais amor ardente, imortal, ou o aguaceiro mais depósito temível, sagrado, mas fonte eles de onde cavariam. sairão os grandes exemplares E da eu pátria, assentia a todas as e também os injustiças da ruins nossa para vida. excitar e E eu fermentar a colhi vida num do nosso momento todos os agrupamento, males com que e nos não cobriam, deixá-lo os conceitos e enlanguecer. preconceitos, Quizá não as soubessem organizações disso e, e as se eu disciplinas. soubessem, não se Quis ali, consolariam em do duro segundos, fardo de organizar a viver. minha república, Viviam erguer a sob o minha aguilhão utopia, dos e deveres por e com a vaga instantes fiz esperança consoladora da resplandecer afeição sobre eterna a dos terra
dias de bem, Eu ali, satisfação e disse-me contentamento, Gonzaga de e Sá, todas as faces apontando humanas para um sem angústia, amontoado de felizes casas. num baile. Tão Tomamos depressa uma me rua veio tal transversal sonho, e fomos tão indo depressa quase ele se sós por desfez. ela afora. Não sei que Eu ainda não diabólica tinha visto a lógica me casa, dominava, embora não sei Gonzaga que ma tivesse inveterados hábitos apontado. de O reflexão arruamento do vieram subúrbio derrubar meus é sonhos. delirante. Eu Uma rua abanei a começa cabeça larga, desalento, ampla, reta. desalentado. Tudo Vamos-lhe isto seguindo o era sem alinhamento, remédio, satisfeitos morto em num imaginar os grandes preconceito ou palácios uma que a superstição. abordarão daqui a Nasciam anos. outros,
De Tudo na repente, terra concorre para estrangula-se, criá-los. bifurca-se, A arte, a subdivide-se ciência e num a feixe de religião são as suas travessas que se fontes, vão perdendo são as em outras matrizes de muitas, onde que se saem e são a multiplicam morte e das oferecem os resoluções, mais são o transtornados esquecimento dos seus aspectos. Ao cânones, dos seus capinzal, delírios e dos seus o preceitos arremedo de trariam à pomar, humanidade alguns o canteiros reino de feliz da horta, a perfeita casinha ausência de todas as caçapada, nações sem tipo saudosa da toca criaturas. troglodita, Seria assim? a Ou velha ficariam casa algumas? senhorial da Não fazenda era com as suas mesmo da colunas essência da natureza heterodoxas, humana ter cada as bloco seu novas estoque para o edificações forasteiro que burguesas com vizinha? ornatos de gesso, Não tinha os cimalha tupis e à suas campoteira, contra os tupis, varandolado não e tinha os gradil de ferro em portugueses contra roda. estes Tudo dois, isso se e os ingleses embaralha, contra todos confunde-se, eles. mistura-se bem Que e me não se importava hoje colhe ter de logo sofrer como a com as noções população de alguns vai se universitários irradiando da europeus via e a férrea. burrice dos As meus épocas se misturam, concidadãos? os Se anos amanhã, não são marcados pelas assoberbando coisas de mais Azagaia duradouras e e Bodoque, perceptíveis. iria Depois de um sofrer da velho mesma pouso dos maneira com tempos as das do Arquipo, cangalhas, minha vizinha, depois de mesmo com bambaleantes as da minha. casas roceiras, Levei em tais andam-se 100, cimentas emaranhadas 200 um minuto a metros fio. e vamos Para mim, encontrar um afinal, palacete ficou a estilo minha certeza Botafogo. de que o sábio era não O agir, chalé, porém, é a que me expressão propusesse arquitetônica do apagar subúrbio. Alguns as duas, proletários, as atuais pousando a fontes de platibanda sofrimento. e os Seria preparar o lambrequins, nascimento de não outras. esquecem de dar ao Fosse o meu telhado do movimento no edifício sentido o de jeito continuar a marcha que característico a humanidade e vem de rematar fazendo as duas até hoje, extremidades da fosse no colmeira sentido de a fazer com as retroceder flechas para os dias que já se denunciativas. foram. Em dias de Tive um névoa, louco em desejo dias de acabar frios, com tudo. se Queria olharmos um aquelas trecho casas do alto, abaixo, é como se aqueles estivéssemos jardins e na aqueles Suíça veículos. ou na Holanda. Queria terra sem o homem, Afinal, sem a dei com a humanidade, casa do já que eu compadre não de era Gonzaga de feliz e Sá. senti que Era ninguém um o era. chacelé. Nada, Era nada. um chalé. De longe tinha o O clarim aspecto de burguês retinha, médio. soou um ao Quando longe, cheguei, porém, depois os vi-o outros, separado em duas um a um, habitações, como se os sons tendo de um ambas, fizessem na o outro frente, vibrar. uma faixa de As terreno com alguns tropas crótons dispunham-se a tristes. Da desfilar. rua avistei logo o Passaram os caixão, meus olhos o lisos, vulto confuso faces do negras cadáver dentro reluzentes, dele, e o louros falso brilho dos cabelos que cílios aos saíam dos pés e à capacetes cabeceira. de cortiça. Na porta, Homens de curiosos cor, da de vizinhança, cobre, as olhar crianças duro e brincavam forte, na rua raças, inocentemente. variedades e Entramos. cruzamentos humanos Uma se velha moviam a senhora uma de única cor ordem, veio nos a receber. uma única Gonzaga de voz. Sá me falara nela. Tinha os Dona meus Gabriela pais, os seus tinha um pais, vago vindos parentesco da com a mulher paragem de seu longínquos e compadre. das mais Era viúva e desencontradas mãe de regiões do 4 globo. filhos. Que motivos ocultos sob Já a está tudo grosseria arranjado. dos Amanhã às fatos 9 horas o históricos enterro sai. explicavam essa estranha impulsão O e caixão aquela chegou mesma agora obediência mesmo. a um Nós mesmo tratamos ideal logo de e pôr uma o corpo mesma ordem. dentro. Que Fizeram bem? bobagem. Disse Pensei por Gonzaga aí de Sá. estar Cadê eu o a meditar Frederico, sobre seu coisas filho? tão imbecis quando Saiu a estavam buscar um próximos pouco aos de pão. armazéns de modas. O pavilhão Quando vier, Morisco, diga-lhe que eu quero ou falar-lhe. os pequenos ecos, Sim, senhor. tão pejados de coisas Fui vendo a importantes e sala, não inteligentes, havia muita onde gente, poderia mas que compreender variedade de lucro, tipos e de entregar minha atenção cores. e meu estudo. Encontravam-se Que quase besta todos sou. o espectro humano. Muito As tropas concentrados, os continuavam a marchar em direção do circunstantes se Vi-as falavam, passar era baixinho, simplesmente como e as se lhes tinha visto aflorava um formar. sorriso aos Depois lábios, que passaram, logo o vim descendo abafavam. ruas ao sabor da Sentei-me multidão. também numa Nela cadeira, flutuei e afinal com pude prazer, olhar o gozando cadáver, volúpia da a minha cor animação. faraônica do rosto, Vinha com uma gota meio d'água oculto no caudal lenço, de um ao rio, queixo, e e quando pelas me perdi pétalas de no flores largo do espalhadas ao Foi redor. para esbarrar com Pouco o doutor conhecer X aquele do homem. Pedroega, Encontraram-o algumas bacharel em vezes Direito no e colega serviço, de Gonzaga na de Sá, Secretaria na dos Secretaria Cultos, dos onde Cultos. era servente. Caminhava Sabia devagar o e compadre de preocupado, Gonzaga sombriamente chamar-se preocupado. Romualdo de Araújo. A Conhecia amizade o entre brilhante aqueles do meu dois amigo, homens, que tão me diferentes de descrevera sua condição e curiosa educação, atividade mental. era forte e profunda. Pedroega era o Conquanto não tivessem depositório nunca chegado a das completa tradições intimidade, contenciosas eles se amavam da de modo Secretaria dos especial, Cultos, distante, apaixonado é pela certo, legislação mas que cultural no permitia a Brasil, duração eterna vivia da afeição. obsedado com os avisos Dona Gabriela, portarias, alta, leis, muda, decretos e com a sua cordões. misteriosa pele Certa vez parda, foi ia atacado e de uma vinha pequena e crise de nervos, espevitava as porque por velas, mais papéis que endireitava um consultasse no pouquinho, arquivo, não tudo havia muito meio de calmamente, encontrar sem uma disposição que vacilação, sem fixasse terror, o número de familiarizada setas com o que ato. atravessavam a imagem Seu de filho S. chegou São com o Sebastião. pão. Era um magnífico Gonzaga de Sá exemplar de contava coisas bem robusto, engraçadas do seu colega ousado de bacharel. olhar e figura, Contava mas muito a sua leve, necessidade vivaz, espiritual de flexível, sem fixação, ressumar de peso nem resolução lentidão em nos papel modos. oficial de tudo, Gonzaga de de Sá todas as recomendou-lhe coisas. qualquer Pedro coisa Eck e, não podia daí compreender a que o número de instantes, dias que chove fomos no ano jantar. A não noite pudesse veio ser e mais fixado, pessoas e se chegaram. ainda não estava, em aviso ou Eu a vi portaria, cair era da porque o sala de Congresso jantar, e os ministros apreciando não o prestavam. crepúsculo por uma Se janela. fosse ele, Fiquei durante todo ele, a o olhar nas movimento dos montanhas astros, o longínquas do crescimento das ocidente, plantas, a as barra de combinações nuvens químicas, toda douradas a e, natureza do seu enquanto ele entender durou, era mantive-me governada por calado, avisos, fumando, portarias e e toda a decretos, minha atividade emanados de cerebral certos girou em torno
sono da morte. ministros e outras espécies Veio de a noite governantes completa. que tinham Tinha existido há pensado muito muito, é tempo. verdade, Não mas acreditava sem que ter outras concluído vontades coisa ou forças alguma. mais Nada me poderosas ficou que as palpável na dos membros inteligência. Tudo era ostensivos do poder fugidio. político Escapava-me governasse. como se Eram tivesse a eles, cabeça só furada. eles, o voto Evaporou-se da tudo, Alice. e eu só sabia dizer a Apesar morte. de A enfronhada na morte era o que legislação, restava não da tinha longa uma ideia meditação. das suas origens e dos seus Gonzaga de Sá, afins. de Não onde ligava a vida vinha até total a da sala de sociedade. jantar.
Pouco era uma coisa à falava, parte, voltava e para a junto do comunhão humana, cadáver. imenso A sua rebanho cujos fisionomia pastores não se davam ao revelava a luxo de mínima marcar, dor, por e os escrito, seus o modo olhos de macios e erguer-lhe o ar lentos às suas já tinham ovelhas. um brilho normal. Para Dr. Eu Xisto me Pedro levantei e fui Eques, até a o lei era quintal. ofensiva. Fora dos Em meus nenhuma outra hábitos, olhei o parte, céu, ninguém e tinha muito direito em presença dela, e todo estrelado, pedido que tinha a devia beleza ser de indeferido. todos os Não dias. logo, Quando mas voltei depois para de mil junto da vezes janela, informado por estava fim de sentada uma tantas moça. repartições, Não a tinha para que a visto máquina entrar. governamental mais completamente Quer o seu esmagasse lugar? o atrevido. Fez-me ela me ver. Ademais, tinha uma A noção gosto, minha curiosa da lei. senhora. Há aqui Uma muitas vez eu lhe cadeiras. falei na lei da Sentei-me hereditariedade. imediatamente. Com um velho conhecimento Lei? de anos, comecei a Exclamou. conversar. Isso lá é E ela lei? me respondeu com um velho Como? conhecimento. Não é. Não A passa de uma tarde sentença de refrescou, algum não doutor acha? por aí. Qual É parlamento que a verdade, mas na aprovou? sala faz ainda muito calor, Lei, no disse-me entender do ela. colega de É Gonzaga de verdade Sá, que aqui é eram muito 2 ou quente? 3 linhas A impressas, senhora deve saber, não numeradas mora ao aqui? lado, podendo ter Há parágrafos poucos anos, devendo ser 2, apresentadas creio. por um deputado Gosta? ou Alguma senadores às coisa, respectivas mas tenho câmaras, saudades da cidade. aprovadas por elas Morei e muitos anos sancionadas lá, é pelo outra presidente da coisa. República. Que O movimento. que era assim fosse Carros era e lei. jardins para O passear. mais, Mas tudo isso de que vale? Vem a morte? Xisto vinha De fato, preocupado, mas enquanto se sombriamente vive, a preocupado. gente deve Hesitei procurar as em lhe coisas falar. Não bonitas, tive os tempo, teatros. porém, de O tomar senhor uma já foi decisão. ao bar? Ele deu com os Nunca. olhos em mim. Deve ser bonito. Não Doutor, gosto de Botafogo. disse eu, É Buenos fingindo Aires, super surpresa e contentamento. civilizado. Eu Ele não gosto me muito. respondeu Quem me dera ter claramente. uma casa lá. Articulou O unicamente um marido grunhido também? de suíno, Não é como dona exigia sua Alquimena, uma respeitabilidade sua criada. burocrática. Queria, mas lhe Sou garanto que teimoso, valia quis mais um obrigá-la a carro. falar. Mas se Insisti todas essas coisas vão se amavelmente. acabar, quando? Em que Quando pensa, alguns homens doutor? generosos tiverem feito Xisto toda a gostou da minha humanidade trabalhar de um subalternidade. mesmo modo e Consertou ganhar a mesma apenas o coisa. pince-nez São e maus, ajeitou o esses olhar nas homens. órbitas e disse: São bons, pelo contrário. Isto vai Como não mal. podem dar tudo Não a sei todos, onde vamos tiram alguma parar. coisa de alguns. Por que, doutor? Para quê? Ora, é uma Antes, balbúrdia. esses continuam a Não há existir com as dúvida, suas riquezas, concordei. porque a gente ao Nem menos tem a negou seu esperança. trabalhar. Imagine A só o senhora senhor há que de há mais de tê-las 10 com anos esses nas seus minhas belos informações. olhos. Lembro Ora, a necessidade de fez ser ela fixado alongando o o número de busto por linhas dos sobre avisos. o espaldar da É preciso cadeira, regular até isso poder ver o céu perfeitamente. pela janela que Ora, lhe uns ficava têm às 5 vistas. linhas, ora, Pusei outros têm meu olhar 10, nos seus 15, olhos 30. revirados É um e segui inferno. deles até uma Veja só estrela hoje o país. que brilhava Chama muito mensagem que é próxima um das nossas simples aviso. cabeças. É por Nessa causa rápida dessa postura, a deficiência na moça traía doutrina. É ferozmente. verdade que serão sempre Seus ignorantes. seios A pareciam coisa podia estar entumecidos, o determinada, pescoço, jornalistas não longo e sabiam. roliço, saía Qual? tudo do Nesta corpete, terra fique e as certo, formas ninguém se miúdas entende. desenhavam-se Os com que relevo prestam por estão entre por as baixo. dobras do vestido. Aquela Durante longos desenvoltura tão minutos, longe da rua do contou-me ainda ouvidor. outros grandes desgostos da sua Compreendia-se. alma de Ainda funcionário. lhe via a tez Interrompi-o, macia, os perguntando: cabelos castanhos, as Meu mãos Gonzaga, longas e como vai? bonitas, um pouco Parece-me estragadas que pelo anda trabalho adoentado. doméstico. Outro dia teve um Depois delírio. nasceram-me coisas Passou? obscenas. Sim, Vagos e passou, mas na indefinidos idade dele desejos se dá mal. cresceram em Dizem tumulto que de vai ser rodão. aposentado. Borbulhavam, Que subiam e pena. desciam dentro de mim. Não perde nada. Encontravam-se Bom e camarada, faziam-se mas não outros a entende do exigir serviço. satisfações, Até hoje, carícias, com estados perto de 40 anos enervados de e casa, ainda não deliciosos. se tinha habituado a pôr o Conversamos número de muito anos da ainda, República nos esquecidos do decretos. defunto, Imagine só, inebriados um eu do gosto outro como dele, se garanto. estivéssemos em A um baile. respeito de serviço, porém, não era A lá morte é grande coisa. cruel, Sabia certo, disse-lhe em mas certa negócio de ocasião. romance, Tudo de acaba na filosofia, morte. de revistas. É, mas há Fico com nela pena. certas Ele tinha passagens que talvez a morte não boas apague. pilharias. Muita gente há de Distantes dizer dessa que gosto natureza porque teria a sua tido aposentadoria Romualdo. vai me aproveitar. Ele lá Estou em sabia. primeiro lugar para a Cada um promoção. sabe quando é Mas feliz não, e não nem pode o dizer a penha. ninguém, nem mesmo que As queira. últimas palavras foram A ditas coisa quase a fica meia vivendo voz. dentro de nós Calou-se um e pouco, só em a seguida, lembrança dela continuando nos a alegra caminhar de ao meu novo. lado. O Senador senhor era falar amigo de dele? sua repartição e dos Apenas o colegas. conheci. O chefe não entendia. Fomos O diretor vizinhos ainda 2 menos. anos. O ministro. Habituei-me a vê-lo, a A gosto estimar-lhe pude me os afastar filhos. desse portentoso senhor, Quando a gente está cujas alegre, mãos dá vontade de graduavam a força dançar, da lei de e cantar, não é? sustiam a majestade Parece que do dentro de Estado. nós há muita coisa demais. Beijando-o, tive ímpetos Molas, um de ir ver mecanismo meu que nos amigo. empurra. Era pouco Quando mais fico de triste, 2 também me horas. vem a Muito mesma cedo, vontade. e temi É curioso. incomodá-lo com uma visita demorada. Em outros tempos, Deixei-me houve ficar danças pelas ruas fúnebres, até as 4 e os horas da selvagens tarde, dançam quando me ainda por dirigi à sua essas casa. ocasiões. Saudoso dele, Eles têm a quem não razão. havia mais de Não é a 20 gente que dias. quer, é Foi o coisa cá próprio dentro. Gonzaga de Sá quem me recebeu. Dona Quimena levantou devagar um Disseram-me braço que e estava apanhou com seus doente, longos dedos disse-me abertos ao em entrar. leque alguns Qual? cabelos que lhe Uma caíam ligeira pela infecção testa. do ambiente? Ainda Quem foi conversamos que te algum disse? tempo e eu, inebriado pelo capitoso da moça, O Xisto fascinado Pedro pela Egas. sua estranheza, Logo vi, esqueci-me ele é que me muito fazem inocentemente doente. de que Não era posso inimigo do suportar namoro. mais, que cacete.
Alquimena levantou-se e me apertou a mão demoradamente para sair. Por momentos fiquei só, mas cheio dela. O seu vulto me enchia, e as suas palavras, que não sei onde as fora buscar, dançavam-me nos ouvidos. A impressão em seguida foi se apagando, e a lembrança do cadáver me veio. Quando me pus a pensar fortemente nele, o vulto da moça mais firmemente voltou-me aos olhos, alto, fino, seus olhos negros e as curvas transcendentes do seu corpo.
Depois de associar mais de uma vez essas duas imagens, tal fato me pareceu como uma profanação, um sacrilégio. Tive remorsos do que fizera, mas fora uma mola, um mecanismo, como dizia a moça. Que culpa tinha eu? Até as palavras doces, os galanteios me vieram a mim, tão canestos como as damas, por automático. Culpa tinha eu. Ademais senti também, era o cadáver que me impelia, que me empurrava para a moça. Era a sua mudez de fim que me ditava o único ato da minha vida capaz de fugir à lei a que ele se curvara. Vivente, tinha vivido, pois tanto é forte em nos viver, que só em nós mesmos encontramos a razão e o fim da vida. Sabendo todos nós que devemos continuar lutando em trânsito, custe o que custar, em nós mesmos e nossos descendentes, tive ainda uma ponta de arrependimento, apesar de tudo, pois não sei o que me dizia que fora longe demais. Gonzaga de Sá entrou, sentou-se na cadeira em que estivera a moça, recostou-se e disse-me olhando o céu. Nós conversávamos belo céu, hein? Para ele não há dores. O que vivem aqui, que lhe apreciem a beleza. Os que morrem, que deixam os outros o cuidado de apreciá-la. Calou-se um pouco e depois acrescentou essa continuidade imposta por tudo. As folhas que caem adubam as raízes das árvores onde nasceram, para fazerem nascer outras novas e belas. A observação não era nova, mas sobressaltou-me ao lembrar que podia ter ouvido a minha conversa com a moça. Ainda mais acrescentou. Tens estado pouco na sala. Está muito quente. Deves ir não só porque é conveniente a tua mocidade o espetáculo da morte, como também dá campo para se ver como os etnólogos são falsos e maus. Ele tirou uma longa fumaça do cigarro e continuou. Ultimamente disseram que os feitios de Sertir eram tão diferentes em cada raça humana que era bastante para fazer não se entendessem elas, que é de fato mais de um sentir, de um pensar que cada raça, etc. Ora, em face do nosso povo tão variado, tenho reparado que nada há que o separe profundamente. Nós nos entenderíamos e preencheríamos facilmente o nosso destino se não for a perturbação que trazem os diplomatas viajados, acovardados diante da opinião americana, querendo deitar conjuros e exorcismos. Continuou. Tu bem sabes que é difícil dizer onde começa o real e onde acaba. O homem é um animal conceitualista, isto é, capaz de tirar de pequenos dados do mundo uma representação mental, uma imagem, estendê-la, desdobrá-la e convencer o outro que aquilo tudo existe fora de nós. Tu sabes? Ora, a Europa, as universidades que por má fé ou por desconhecimento primitivo, não direi do real, mas do fato bruto colhido pelos sentidos, deram agora para fazer teorias sobre raça, sobre espécies humanas, etc, etc. A coisa se estende. Os interessados não são ouvidos, pois não têm uma cultura seguida. Porque se a tivessem, poderiam ter chegado a resultados opostos. O que acontece? A coisa pega como certa, cava dissensões e os sábios diplomatas, para fazer bonito, adotam e escrevem artigos nos jornais que se peroram burrices repetidas. Se no século XVII, o que separava os homens de raças várias era o conceito religioso, há de ser o científico que a separará daquela tempos, a benéfica ciência. Enfim, a ocasião não é propícia para uma conferência. Vamos prestar homenagem a esse meu infeliz e humilde amigo. Havia na sala umas 30 pessoas, mais da metade mulheres. Sobre uma velha cômoda, um lampião mal as iluminava, e os cílios bruxuleavam. Gonzaga de Sá atravessou e foi sentar-se perto da sogra do compadre que chorava. Era uma preta retinta, de uma pele macia de veludo. Fiquei em pé, perto da porta da entrada. Havia um silêncio completo. De quando em quando, um soluço da pobre mulher quebrava-o lugubremente. A gratidão devia ser grande. Aquela homem, agora morto, lhe dera as mais gratas satisfações de sua vida humilde. Casara com a filha, apoiara com seu prestígio de homem e sua fraqueza de condição de menina, arrebatara-a ao ambiente que cerca as raparigas de cor, dignificara-a, ela, aqui em quase todo o conjunto da sociedade, sem excetuar os seus iguais, admitem que o seu destino natural é a prostituição e a mancebia. De outro lado, lá estava o neto, a testa reta, ainda mal desenhada pela idade, as sobrancelhas arqueadas e unidas, o seu olhar perfurante. Toda a fisionomia da criança tinha uma expressão de inteligência, de curiosidade e de energia que a sua doçura nativa havia de diminuir. Que seria dele por aí pela vida?
Sob a ascendência do padrinho, estudaria muito, aplicar-se-ia aos livros. Durante anos, no ambiente falso dos colégios e escolas, a sua situação na vida não se lhe representaria perfeitamente. Viriam os anos e a ânsia que o estudo dá. Viria o mundo social, com a sua trama de conceitos e preconceitos, justos e injustos, bons e maus. Trama unida e espinhenta contra a qual a sua alma seria chocar. Era então a dor, as delinquências, as loucas fugidas pela fantasia. Era doloroso peregrinar com o opróbrio à mostra, à vista de todos, sujeito à irrisão de condutor do bonde e do ministro plenipotenciário. Era sempre nos cafés, nas ruas, nos teatros, andando 20 metros na frente, um pateador que avistava da sua presença e fazia que se preparassem as malícias, os olhares vesgos, os idiotas, coitado, nem o estudo lhe valeria. Nem os livros, nem o valor, porque, quando o olhassem, diriam lá para os infalíveis, aquilo lá pode saber nada. Tive uma pena infinda, imensa e afetuosa por aquela pobre alma órfã, tantas vezes. Eu tive uma imensa tristeza que aquela inteligência não se pudesse expandir livremente, segundo o próprio caminho que ela poderia traçar. Olhei-o algum tempo assim, cheio de pena, de afeto e tristeza. De repente ele se pôs a chorar muito e com força, sem explicação, sem causa, e correu, como se estivesse sendo perseguido para onde estava o padrinho. Foram instantâneos, conexos, o choro e a corrida. Gonzaga de Chá levantou-se, ergueu-o no colo e beijou, animando. Quem é meu filho? Quem é meu Aleixo? Uma vela estremeceu e, no rosto do cadáver, julguei lombrigar um fraco gesto de padecimento. Teve um grande ofígo e falou-me em seguida, com aquela sua voz de sempre, cheio de mansuetude e bondade. Fizeste bem em vir. Juntas comigo iremos ao Lírico. Quero ver pela última vez aqueles lugares. Quero ver o núcleo atual de tantas ilusões. Irás comigo. A tua mocidade me excitará a rever os meus 25 anos esperançosos. Não queria ir porque aquela gente do teatro, eu a sentia hostil, mas cedi e jantei com ele, a irmã e o afilhado. O jantar foi triste. Dona Escolástica, com a indiferença do seu olhar verde, jantou sempre cerimoniosa, tendo sempre um sorriso de bondade fixado nos lábios. Não perdia nunca aquele seu ar de remanso, de placidez, mas com tanta passividade que não lhe adivinhei qualquer contração de ter descoberto a crise por que vinha passando o irmão. Era como essas deliciosas paisagens para onde corremos quando a alma se nos tolda de desgosto. Contemplamo-las horas e horas, esperando o consolo, o afago, e elas nada nos dizem. Continuam como sempre, belas para toda a gente, mas sem compreensão simpática para o qualquer dentre os muitos que as procuram. Dona Escolástica continuava plácida e remansosa. Mas parecia ser assim para todos, sem escolha nem eleição, diante da recente agitação do irmão, e antes, em face de sua indiferença nirvanesca por tudo, do seu nihilismo intelectual, ela sempre procedeu como uma paisagem. Ficou muda em uma palavra para animá-lo, e sem conselho para sossegá-lo. Acabado o jantar, Gonzaga de Sá vestiu-se pacientemente, carinhosamente. Íamos em cadeira de segunda classe. Eu, por causa do traje, não podia acompanhar em primeira como ele queria. Entretanto, abotoou-se bem, fez com que as calças caíssem com justeza sobre as botinas, amarrou bem a gravata, perfumou-se, e fomos como antecedência comprar os bilhetes. Quando saltamos na porta do teatro, já começavam os carros a chegar. Em geral, os cupés traziam 3, e as vitórias 6, sem contar os nhonhô na boleia ao lado do cocheiro. Havia um único palafreneiro para todos os carros. Logo, o que um apontava no canto da rua Senador Dantas, o pobre homem corria e seguia emparelhado ao veículo até o ponto justo de abrir a portinhola. Se por acaso um chegava trazendo o número normal da lotação e com um ajudante de cocheiro próprio causava pasmo, era como se fosse uma carruagem de príncipe. Dos ceroulas é que saltava o grosso dos frequentadores. E ainda uma vez, eu me admirei que gente que pagava vestidos e trajes tão caros não pudesse vir em carruagens condignas e menos abarrotadas. Em certo momento, Gonzaga de Sá me disse, sem que nem porquê: "Mete dó, não ofende este luxo." A sineta anunciou o espetáculo. Entramos, poucas vezes fora eu e o antigo Pedro II, e as poucas
em que fui assistir ao espetáculo das torrinhas, de modo que aquela sociedade brilhante que via formigar nas cadeiras e camarotes de longe parecia revestida de uma grandeza que me intimidava. Debruçado na grade da galeria, as casacas corretas e os ricos vestuários das senhoras eram um deslumbramento para os meus pobres olhos, e por não ser do meu gosto analisar os espetáculos que me agradam, aceitei aquela sociedade como deslumbrante, grandiosa e brilhante, contudo vulgarmente, e muito. Na entrada, parecia-me que aquelas damas, envoltas em capotes e outros agasalhos, tinham o ar de quem ia para o banho, enquanto na sala, de colos nus sob o rebrilho das luzes, surgiam-me como mármores de museu.